Eu assisti Besouro Azul, esse filme do talvez findado universo da DC, porque eu não sei se ele faz parte do novo universo da DC ou do antigo universo da DC, porque a DC é uma confusão extraordinária. Antes de entrar de fato na crítica, lembrando, tem vários vídeos aqui falando dos filmes da DC, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso você queira dar uma conferida. E vamos lá, Besouro Azul, um personagem genérico que ninguém nunca ouviu falar. Assim, eu sei que tem alguém que vai falar, que ouviu falar, mas eu tô representando o grande público, ou a galera geral. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de Besouro Azul, até anunciarem que a Bruna Marquezine ia fazer parte de um filme da DC e talvez fosse ser Besouro Azul. Esse é o nível de tanto faz, foi assim que eu descobri, por causa que eu coloquei uma notícia uma vez no Instagram, só. Fora isso, eu nem sabia da existência desse personagem direito. E aí, eu fico pensando o que deu o pessoal lá da DC de fazer o filme do Besouro Azul. Tem tanto personagem pra fazer, e foi com esse pensamento que eu entrei no filme. Vamos lá, me surpreenda, me mostre alguma coisa, o que você tem pra me entregar, porque afinal de contas eu não sabia nada do personagem. Então, querendo ou não, é até bom porque eles me mostraram um personagem, me apresentaram um personagem que sim, é interessante em vários momentos. Esse filme ele é um filme de origem, como a maioria dos filmes de super-herói é, dessa grande leva que existe de filmes de super-herói recentemente. Então, sendo filme de origem, boa parte do filme nós vamos perder vendo a origem do personagem. Pelo menos é uma origem interessante na medida do possível. Só que do mesmo modo que é interessante, ele é completamente esquecível. Já faz um tempinho que eu assisti esse filme e eu já não lembro de boa parte dele, porque ele é totalmente esquecível. Você vai falar, ah lá o Besouro Azul. Eu não lembro mais o nome do personagem principal. O nome dele eu vou ter que ler aqui na minha colinha, porque senão eu não vou lembrar. Diferente do personagem da Bruna Marquezine, que é a Jane, porque obviamente eu prestei mais atenção nela, porque os BRs têm que ficar juntos. Mas aí eu falo do personagem dela mais pra frente, quando eu for falar de alguns personagens, vilões, essas coisas. A sinopse é que nós conhecemos a história do Jaime Reyes, que é o Besouro Azul, como ele consegue esse artefato que é trazido pela Jane, que ela fala assim, ó, tá aqui uma caixa de hambúrguer, não abre porque, ó, pode ser ruim, ó, pode dar ruim, hein? E é isso, e vida que segue. Qualquer um ia abrir, não é porque ele é curioso que ele não ia abrir. Tem uma relação muito interessante do personagem dele com a família. É interessante sim, de fato. É uma família meio mexicana, que eles tentam puxar um pouco às vezes para uma América Latina, deixar todo mundo com uma mesma cultura, porque afinal de contas, na cabeça de algumas pessoas do México para baixo é tudo a mesma coisa, então é quase tudo a mesma cultura. Mas aí a gente se pega vendo que temos muitas coisas em comum com os mexicanos. Muita coisa, muito programa mexicano aparece no filme e nós assistimos aqui muito por causa do SBT. Como por exemplo, Maria do Bairro e Chapolin Colorado. Aparecem esses dois no filme. E quem é da América Latina vai identificar muito mais fácil. Isso eu gostei, porque mostra que tem uma cultura ali. Claro que eles focaram mais no México e que atingiu a gente muito por causa do SBT, que nem eu falei pra vocês. Quem faz o Besouro Azul é o Julio Mariduela. Ele tá ok. Ele tem um carisma interessante para ser um protagonista de um filme. Ele se esforça na medida do possível. E aí nós temos a personagem da Jane, que é essa que entrega o besouro pro Jaime, e o Jaime acaba se transformando no Besouro Azul. A Jane, que quem faz é a Bruna Marquezine, que sim, está muito bem. Não estou querendo puxar sardinha só porque ela é BR. Se tivesse mal também, eu ia falar. Tem uma questão do personagem dela que tá ruim e que eu vou mencionar. De modo geral, ela entrega muito bem. Claro que eu fiquei olhando mais porque aquilo é um brasileiro lá. A gente vai prestar mais atenção e ver como é que a pessoa tá indo. E ela tá bem. Ela consegue se destacar.
Mas se não fosse pelo fato de ser brasileira, eu diria que seria só uma personagem genérica pro personagem principal acontecer. O que me incomodou muito mesmo foi a dublagem dela. Acredito eu que quem tenha dublado ela aqui no Brasil foi ela mesma. E como dubladora ela não é tão boa quanto atriz. Não que dubladores não sejam atores, dubladores são atores. Só que ela não tem as técnicas. Eu fiquei com essa impressão que faltou alguma coisinha ali na hora da dublagem dela. Porque todo mundo tá fluindo muito bem na questão da dublagem. Quando chega no personagem dela, fica um pouco esquisito. Fiquei com essa impressão. Assim como um genérico filme de super-herói, o vilão é genérico, que tem uma motivação genérica que passa na mão do herói, nesse caso, o Besouro Azul. O vilão é genérico, a motivação do vilão é genérico, é tudo um pouco genérico demais ali. Assim como boa parte da história do filme, ele é bem genérico. Não é ruim, ele entretém. Se você falar, não, preciso de 2 horinhas aí pra passar de bobeira, tem um novo filme da DC que eu quero ver e ainda não vi, vale a pena. Você vai dar umas risadas porque ele tem algumas piadas, sim, algumas bem fora de hora, algumas que não combinam com o tom, algumas bem marvelizadas, como por exemplo acontece uma coisa muito triste, muito séria e logo na sequência tem uma piadinha. Esse é o tipo de coisa que acontece, mas algumas vezes as piadas são legais, muito por causa da família dele. Algumas são meio forçadas também, que você só não ri, você só fica com um pouco de vergonha. Mas de forma geral, ele vai entreter. Se você é um grande fã do Besouro Azul, ele vai te entreter muito mais. Só que assim, você vai esquecer do filme 20 minutos depois. Uma semana você vai falar, eu assisti. Mas o que acontece? Putz, não lembro, o filme acontece. Mas é basicamente isso. Se você quer se distrair por 2 horas e ainda não viu o filme, é uma boa opção. Agora, se você já viu, você já aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou de Besouro Azul. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.